Alma querida, neste momento, silenciamos o coração e aquietamos a mente. Pedimos licença aos benfeitores espirituais, aos mentores que nos acompanham, e a todos os amigos da luz que trabalham em favor do bem junto conosco. Que esta mensagem não seja apenas palavras, mas um bálsamo para as almas cansadas, um lembrete para os corações aflitos e uma luz suave para aqueles que caminham na escuridão. Que possamos ser instrumentos fiéis, dizendo apenas o que precisa ser dito, da forma que precisa ser dita, para quem precisa ouvir. Que assim seja. Que a paz do Cristo envolva teu coração agora. Respire. Sinta esse momento como um abraço que não exige nada de você. Antes de seguirmos, permita-se um gesto simples. Se esse tipo de mensagem toca a sua alma, se você sente que aqui encontra calma, clareza e consolo, considere se inscrever no canal. Não é apenas um clique. É uma forma de dizer para a espiritualidade: quero continuar aprendendo, no meu tempo, com serenidade. Poucos sabem. Mas a família em que você nasceu não foi um acaso. Ela não surgiu por erro, nem por sorte. Ela foi permitida dentro de um plano maior de aprendizado da alma. Talvez você já tenha se perguntado, em silêncio: por que eu vim parar exatamente aqui? Por que essas pessoas? Por que tantas dificuldades logo dentro do lar? Essas perguntas não nascem da rebeldia. Nascem do despertar. Na visão espiritual, a vida não começa no nascimento do corpo, nem termina com a morte. Ela continua. E dentro dessa continuidade, a família é um dos primeiros e mais intensos campos de aprendizado. Chico Xavier explicava com muito cuidado que o espírito, antes de reencarnar, passa por um período de reflexão. Não como alguém sendo julgado, mas como alguém olhando para si mesmo com honestidade. É nesse momento que ele percebe suas fragilidades, seus excessos, suas dificuldades de amar, perdoar e compreender. E então surge a pergunta silenciosa: onde posso aprender o que ainda não sei? Muitas vezes, a resposta é: dentro da família. Talvez você tenha vindo para aprender paciência. Talvez para aprender limites. Talvez para aprender a amar sem se anular. Talvez para aprender a se respeitar. Nada disso diminui a dor que você viveu. A espiritualidade não romantiza o sofrimento. Mas ela nos convida a compreender que, mesmo na dor, há sentido. Se em algum momento você sente que essas reflexões te ajudam a organizar o coração, lembre-se de se inscrever no canal. Assim, essas mensagens continuam chegando até você, no momento certo, sem pressa. Há famílias que se formam por afinidade espiritual. E há famílias que se formam por necessidade de reconciliação. Espíritos que já caminharam juntos em outras experiências retornam ligados pelos laços do sangue para tentar de novo. Não porque seja fácil, mas porque o amor, mesmo ferido, ainda existe ali. É por isso que algumas relações familiares despertam emoções tão intensas. Amor misturado com raiva. Carinho junto com mágoa. Aproximação e afastamento constantes. Nada disso é aleatório. A família é, muitas vezes, o espelho mais fiel daquilo que precisamos trabalhar dentro de nós. Se você sente que sua família foi um grande desafio, isso não significa que você falhou. Pode significar que você foi corajoso o suficiente para enfrentar aprendizados mais profundos. E se essas palavras estão te ajudando a enxergar sua história com um pouco mais de clareza, se inscreva no canal. Não por obrigação, mas como um ato de cuidado consigo mesmo, para continuar recebendo esse tipo de reflexão. Há lares que ensinam pelo acolhimento. E há lares que ensinam pela dificuldade. Ambos são escolas da alma. Alguns espíritos amadurecem convivendo. Outros amadurecem colocando limites. E há aqueles que amadurecem aprendendo a se afastar sem ódio. Nada disso é falha espiritual. Perdoar, na visão espiritual, não é esquecer. Não é negar a dor. É libertar o coração do peso que impede o avanço. E o perdão não tem prazo. Não tem cobrança. Não tem regra. Ele nasce quando a alma está pronta. Se você sente que ainda carrega mágoas, não se julgue. O simples fato de buscar compreensão já é um movimento de cura.
E se esse tipo de conteúdo te acompanha nesse processo, se inscrever no canal é uma forma de continuar essa caminhada com apoio. Com o tempo, algo muda. A ferida vira cicatriz. A revolta vira compreensão. E a dor começa a ocupar menos espaço. Você não é a sua ferida. Você é a consciência que passou por ela. A família influencia nossas escolhas, nossos medos e nossos padrões afetivos. Mas ela não determina nosso destino. Ela é o ponto de partida, não o limite final. Quebrar ciclos não é rejeitar a família. É transformar a herança emocional recebida. E se você sente que está tentando viver diferente, amar diferente, reagir diferente, mesmo com medo, isso já é crescimento espiritual. Se essa mensagem faz sentido para você, e se você sente que esse espaço te ajuda a refletir com mais paz, se inscreva no canal. Assim, sempre que um novo conteúdo surgir, ele pode te encontrar no momento certo. O amor dentro da família nem sempre vem da forma que esperamos. Muitas pessoas amam, mas ainda não sabem amar bem. Isso não apaga a dor que causam, mas amplia a compreensão sobre seus limites. O amor também evolui. Reconhecer isso não é se contentar com pouco. É parar de se culpar pelo que não recebeu. E então, aos poucos, algo se organiza dentro. A necessidade de aprovação diminui. A paz começa a ocupar mais espaço. Nada precisa ser resolvido tudo agora. A espiritualidade trabalha com processos longos, pacientes e misericordiosos. Você não nasceu nessa família por engano. Mas também não está condenado a repetir tudo o que viveu nela. O aprendizado foi oferecido. O que você faz com ele agora é escolha sua. E se você deseja continuar refletindo sobre espiritualidade, família, cura emocional e consciência com esse mesmo cuidado e profundidade, inscreva-se no canal. É assim que essa troca continua viva. Que você siga em paz. Com mais clareza. Com mais leveza no coração. Paz e luz. Permaneça apenas mais um pouco nesse estado de presença. Agora não é mais sobre aprender algo novo, mas sobre permitir que tudo isso se acomode dentro de você. Chega um momento em que a alma entende que não precisa mais lutar contra a própria história. Ela pode acolhê-la. Não como algo bonito o tempo todo, mas como algo que fez parte do caminho e cumpriu um papel, mesmo quando doeu. Você não precisa justificar o que viveu. Não precisa convencer ninguém do que sentiu. Não precisa provar que foi difícil. A espiritualidade vê o que foi vivido no silêncio. E isso basta. Quando você começa a viver com mais consciência, percebe que a família deixa de ser um campo de conflito constante e passa a ocupar um lugar mais proporcional dentro da sua vida. Importante, sim. Marcante, sim. Mas não dominante. O passado para de gritar. E o presente começa a falar mais alto. Você passa a escolher melhor suas batalhas. A poupar sua energia. A reconhecer quando é hora de falar e quando é hora de se preservar. Isso não é frieza. É maturidade espiritual. Talvez você ainda conviva com pessoas da família que não mudaram. Isso pode acontecer. A evolução não é coletiva no mesmo ritmo. Cada espírito desperta quando consegue. E aceitar isso traz paz. Você não precisa mais esperar que o outro seja diferente para viver melhor. Você pode ser diferente agora. E quando essa escolha acontece, algo profundo se transforma. O corpo relaxa. A mente desacelera. O coração encontra mais espaço para sentimentos verdadeiros. A espiritualidade chama isso de alinhamento. Quando pensamento, emoção e ação começam a caminhar juntos. Não significa ausência de tristeza. Significa presença de sentido. A família foi o primeiro cenário. Mas a sua vida é muito maior do que esse início. Você pode construir relações mais conscientes. Pode amar sem se perder. Pode cuidar sem se anular. Pode seguir em frente sem carregar culpas que não são suas. Nada do que você viveu foi em vão. Mas nem tudo precisa ser carregado para sempre.
Se, ao final dessa mensagem, você sentir o coração um pouco mais leve, respeite isso. Não apresse conclusões. Apenas permita que a paz faça morada onde antes havia tensão. A espiritualidade trabalha assim. Sem barulho. Sem imposição. Com suavidade. Que você siga orando sua história, sem se prender a ela. Que caminhe com mais consciência, mesmo quando o passado tentar puxar. E que lembre, nos dias difíceis, que você é maior do que qualquer ambiente em que tenha nascido. A vida continua. E ela ainda tem muito a te oferecer. Fique tranquilo. Agora é apenas o tempo do assentamento interior. Nem toda mensagem precisa terminar com uma conclusão clara. Algumas precisam terminar com espaço. Espaço para que a alma organize o que foi ouvido, sentido e reconhecido. Se algo dentro de você se moveu ao longo dessas palavras, mesmo que de forma sutil, isso já é suficiente. A espiritualidade não mede transformação por intensidade, mas por verdade. Você não precisa sair daqui com respostas prontas. Precisa apenas sair com um pouco mais de consciência. Um pouco mais de gentileza consigo. Um pouco menos de peso nos ombros. A família continuará sendo parte da sua história. Mas você não precisa mais permitir que ela seja o centro da sua dor. Lembre-se, crescer espiritualmente não é cortar laços com raiva, nem carregar laços com culpa. É caminhar com lucidez. É saber onde começa o outro e onde você termina. É aprender a amar sem se perder. Talvez, depois dessa reflexão, você perceba que algumas feridas ainda existem. Isso é humano. Mas talvez também perceba que elas já não controlam tudo. E isso é libertador. A vida espiritual não acontece fora da vida real. Ela acontece no modo como você respira diante de um conflito. No modo como se respeita diante de um limite. No modo como escolhe não repetir o que machucou. Nada disso é pequeno. Se, em algum momento futuro, você sentir necessidade de voltar a esse tipo de reflexão, de escuta tranquila e profunda, saiba que esse espaço continua aqui. E estar inscrito no canal é apenas uma forma silenciosa de manter essa porta aberta, para quando a alma pedir novamente. Agora, siga. Viva. Caminhe com mais leveza. Você não nasceu nessa família por acaso. Mas você também não veio ao mundo para permanecer preso ao que doeu. Que a paz se torne mais frequente dentro de você. Que a consciência te acompanhe. E que o amor, ainda que imperfeito, encontre novas formas de se expressar na sua vida. Respire mais uma vez, com calma. Agora, deixe que tudo isso se acomode sem esforço. Não há mais nada que você precise fazer neste momento. Nenhuma decisão urgente. Nenhuma conclusão definitiva. A alma trabalha melhor quando não é pressionada. Se alguma lembrança surgiu, acolha. Se alguma emoção apareceu, respeite. Se nada veio, também está tudo bem. O silêncio também é resposta. A espiritualidade não age como um interruptor que muda tudo de uma vez. Ela age como a água que, aos poucos, suaviza a pedra. O que hoje é apenas reflexão, amanhã se transforma em escolha. E, mais adiante, em um novo modo de viver. Você não precisa carregar sua família como um fardo eterno. Pode carregá-la como experiência. Como parte da história que te trouxe até aqui. E, a partir daqui, você pode seguir mais leve. Talvez, nos próximos dias, você perceba pequenas mudanças. Um pensamento menos duro. Uma reação diferente. Um limite colocado com mais serenidade. Esses sinais são discretos, mas profundos. São indícios de que algo se reorganizou por dentro. Confie nisso. A vida não desperta a consciência para depois abandonar o espírito. Quando você começa a enxergar com mais clareza, a própria caminhada passa a oferecer novos apoios, novas pessoas, novas possibilidades. Nada precisa ser forçado. Siga vivendo. Siga escolhendo com mais presença. Siga se tratando com o cuidado que talvez não tenha recebido antes.
E lembre-se, você não está sozinho nessa jornada interior. Há muitos outros corações buscando o mesmo tipo de compreensão, o mesmo tipo de paz. Estar inscrito no canal é apenas um detalhe técnico, mas também é uma forma silenciosa de permanecer conectado a esse espaço de reflexão, sempre que sentir necessidade. Agora, encerre este momento com gratidão. Pelo que foi compreendido. Pelo que ainda está amadurecendo. E pelo que virá no tempo certo. Que a paz não seja apenas uma ideia, mas uma presença cada vez mais constante na sua vida. Permita que este seja realmente o último sopro de palavras. Não porque tudo foi dito, mas porque o essencial já foi sentido. A espiritualidade não precisa ocupar todo o espaço. Ela se manifesta melhor quando encontra silêncio para permanecer. E agora, esse silêncio pode ser seu. Leve com você apenas o que tocou. O que fez sentido. O que trouxe um pouco mais de calma. O resto pode ficar. Você não precisa se transformar hoje. Não precisa resolver histórias antigas. Não precisa ter certezas. Basta continuar caminhando com um pouco mais de consciência do que ontem. A família seguirá sendo parte do seu caminho, mas o seu caminho é maior do que qualquer origem. Você é movimento. Você é escolha. Você é possibilidade. Quando o peso tentar voltar, lembre-se, você já não olha mais da mesma forma. E isso muda tudo. Siga vivendo. Siga aprendendo. Siga em paz com o que foi e aberto ao que pode ser. Que a luz não seja algo distante, mas algo que você reconhece em pequenos gestos, em escolhas simples, em momentos de lucidez silenciosa. Aqui, a mensagem se encerra. Mas o processo continua, dentro de você. Permaneça apenas com esse sentimento que ficou. Não tente nomeá-lo. Apenas reconheça. Há momentos em que a alma não precisa de mais palavras, mas de permissão para seguir diferente. E talvez seja exatamente isso que esteja acontecendo agora, de forma discreta, quase invisível. Você não precisa voltar a este conteúdo para o entender melhor. Ele já cumpriu seu papel se algo em você respirou com mais liberdade. A partir daqui, a vida volta ao ritmo normal. As responsabilidades continuam. As pessoas continuam sendo quem são. Mas você talvez não seja exatamente o mesmo. E isso basta. A verdadeira transformação espiritual raramente é barulhenta. Ela acontece quando, diante de uma situação parecida com tantas outras do passado, você reage de um jeito um pouco diferente. Mais consciente. Menos automático. Mais fiel a si. É assim que os ciclos se quebram. Não com grandes discursos. Mas com pequenas escolhas repetidas. Se em algum momento você esquecer tudo o que ouviu aqui, não se preocupe. O que realmente precisava ficar, ficou gravado de outra forma. No corpo. Na intuição. No modo como você sente. A espiritualidade confia nesse processo. Não cobra resultados imediatos. Não exige perfeição. Ela apenas acompanha. Siga em frente com simplicidade. Com honestidade interior. Com respeito pelo seu tempo. E quando a vida apertar novamente, quando as emoções antigas tentarem voltar ao comando, lembre-se, você já sabe que existe outro jeito de olhar. E isso ninguém tira de você. Agora sim, deixe que o silêncio faça o resto. Agora, permita que o silêncio seja completo. Não como vazio, mas como presença. Tudo o que precisava ser dito já encontrou caminho. Tudo o que precisava ser sentido já tocou, ainda que de leve. A alma não precisa de repetição quando já reconheceu a verdade. Ela apenas segue, um pouco mais consciente, um pouco mais inteira. Você volta à sua vida comum. Mas algo em você observa diferente. Escuta diferente. Reage diferente. E isso é suficiente. Não espere grandes sinais. A mudança real costuma ser discreta. Ela aparece quando você deixa de explicar demais. Quando não se culpa tanto.
Quando escolhe descansar ao invés de insistir. Quando se respeita sem precisar se justificar. É aí que a espiritualidade atua. No simples. No real. No possível. Se, algum dia, você olhar para trás e perceber que aquela dor já não aperta como antes, saiba, o processo aconteceu. Mesmo sem você perceber o momento exato. A família seguirá sendo parte da sua história. Mas a sua história não termina nela. Você segue. Mais consciente. Mais livre. Mais inteiro. Que a paz não seja um estado distante, mas um retorno frequente. Que a luz não seja algo externo, mas algo reconhecido dentro. Agora, siga. Viva. E confie no caminho. Antes que tudo se encerre, é importante tocar em algo que muitas almas sentem, mas raramente conseguem colocar em palavras. Existe uma dor silenciosa que nasce quando a pessoa entende racionalmente sua história familiar, mas emocionalmente ainda se sente presa a ela. É como se a mente dissesse o eu sei, mas o coração ainda dissesse o eu sinto. E isso é humano. Profundamente humano. A espiritualidade não exige coerência imediata entre entendimento e sentimento. Ela sabe que o coração leva mais tempo para acompanhar a consciência. Por isso, o processo de libertação familiar acontece em camadas. Primeiro, você entende. Depois, você aceita. Só então, aos poucos, você solta. Muitas pessoas acreditam que já superaram a própria família porque não falam mais sobre ela, porque se afastaram fisicamente ou porque dizem que não se importam. Mas, por dentro, ainda carregam reações automáticas, gatilhos emocionais, medos antigos e um cansaço que não sabem explicar. Isso não é fracasso espiritual. É apenas uma etapa. O espírito amadurece quando começa a perceber essas camadas sem se julgar. Quando olha para dentro e reconhece, ainda dói em mim. E ao invés de se cobrar força, escolhe oferecer acolhimento. Você não precisa ser forte o tempo todo. Não precisa ser resolvido. Não precisa ser exemplo. Precisa apenas ser honesto consigo. Há pessoas que passaram a vida inteira tentando ser diferentes da própria família, mas, sem perceber, ainda reagiam a partir dela. Viviam em oposição constante, como se ainda precisassem provar algo. E isso também cansa. Libertação não é viver contra. É viver além. Quando você deixa de construir sua identidade apenas em resposta ao que viveu, algo se expande. Você começa a agir por escolha, não por reação. Começa a dizer o sim ou porque quer, e o não ou porque é necessário, não porque está defendendo feridas antigas. A espiritualidade chama isso de autonomia da alma. Talvez você perceba que, em muitos momentos, tentou ser o adulto da família quando ainda era criança. Tentou resolver conflitos que não eram seus. Tentou carregar dores que não lhe pertenciam. Tentou manter tudo unido por medo de perder o pouco vínculo que existia. Reconhecer isso pode doer. Mas também liberta. Você não falhou por não ter conseguido salvar ninguém. Você não falhou por ter se cansado. Você não falhou por ter precisado ir embora, mesmo amando. Há um tipo de amadurecimento espiritual que acontece quando a pessoa finalmente se permite viver a própria vida sem pedir permissão ao passado. Quando entende que honrar a família não é sacrificar a própria saúde emocional. A espiritualidade não se agrada do martírio. Ela se alegra com a consciência. Se você ainda sente culpa por ter se afastado, por ter mudado, por não ser mais quem esperavam, observe essa culpa com carinho. Ela costuma ser o último laço a se dissolver. E não precisa ser arrancado. Apenas compreendido. A culpa diminui quando você entende que cada espírito é responsável pela própria caminhada. Que você pode amar sem carregar. Que pode respeitar sem obedecer. Que pode lembrar sem reviver. Existe um ponto da jornada em que a família deixa de ser pergunta e passa a ser resposta. Não uma resposta bonita, mas uma resposta honesta, foi isso que foi possível. E isso traz paz. Você começa a perceber que não precisa mais revisitar mentalmente as mesmas cenas.
Não precisa mais explicar para si mesmo o que aconteceu. Não precisa mais justificar sentimentos antigos. O passado começa a perder força não porque foi negado, mas porque foi integrado. E quando isso acontece, algo muda também na forma como você se vê. Você deixa de se definir como aquele que veio de uma família difícil e passa a se ver como alguém que construiu consciência a partir de uma experiência difícil. Isso muda tudo. A espiritualidade vê com muita clareza esse momento. É quando o espírito deixa de olhar apenas para trás e começa a se abrir verdadeiramente para o agora. Para novas relações. Novas formas de amar. Novas possibilidades de ser. Nada disso apaga o que foi vivido. Mas transforma o significado. E talvez, ao perceber isso, você sinta algo simples, porém profundo, de alívio. Não um alívio eufórico, mas um descanso interno. Como se algo finalmente pudesse parar de lutar. Esse descanso é sagrado. Ele é sinal de que a alma está pronta para seguir adiante. É preciso tocar em um ponto delicado, quase invisível, mas que atravessa muitos corações, o medo de repetir a própria família. Esse medo mora em silêncio. Ele não grita, mas influencia decisões, relações e escolhas de vida. Muitas pessoas seguem em frente carregando uma promessa íntima de eu não serei como eles. E essa promessa, embora nasça de um desejo legítimo de mudança, pode se transformar em tensão constante. A espiritualidade observa isso com muito cuidado. Porque viver apenas tentando não repetir o passado ainda é viver em função dele. O verdadeiro amadurecimento não acontece quando você foge do que foi, mas quando compreende tão profundamente que já não precisa lutar contra isso o tempo todo. Quando percebe que pode escolher com consciência, e não por medo. Talvez você tenha medo de formar sua própria família. Medo de errar. Medo de machucar. Medo de não saber amar direito. Esse medo não é sinal de fraqueza. É sinal de responsabilidade emocional. Quem nunca refletiu sobre o impacto da própria história tende a repetir padrões sem perceber. Quem reflete, quem questiona, quem sente medo de errar, já está em outro nível de consciência. A espiritualidade sabe disso. Você não está condenado a repetir o que viveu. Mas também não precisa viver em vigilância permanente, como se qualquer passo em falso fosse uma falha irreparável. O aprendizado não exige perfeição. Exige presença. Talvez você perceba, em alguns momentos, que reage de forma parecida com alguém da sua família. O tom de voz. O impulso. O silêncio. Quando isso acontecer, não se condene. Observe. A observação já é transformação em curso. Crescer espiritualmente não é nunca errar. É errar com mais consciência. E corrigir com mais rapidez e humildade. A família de origem deixa marcas, mas não escreve o roteiro inteiro. Ela oferece tendências, não sentenças. O que você faz com essas tendências é escolha construída dia após dia. Há algo muito importante que a espiritualidade ensina: você não precisa curar tudo antes de viver. A vida não espera que você esteja completamente resolvido para seguir. Ela caminha junto com o processo. Você pode amar enquanto aprende. Pode construir enquanto ainda cura. Pode seguir mesmo carregando dúvidas. O perigo não está em sentir. Está em se identificar apenas com a dor. Em algum momento, você perceberá que sua história familiar começa a aparecer menos nos seus pensamentos. Não porque foi esquecida, mas porque deixou de ser o centro da sua identidade. Ela se torna parte, não totalidade. Esse é um sinal claro de integração. Você passa a se reconhecer mais pelo que escolhe agora do que pelo que viveu antes. Seus valores ficam mais claros. Seus limites mais firmes. Seu coração mais seletivo, não por dureza, mas por respeito próprio. A espiritualidade chama isso de alinhamento interno. Talvez você perceba que já não sente tanta necessidade de explicar sua história para explicar quem você é. Não precisa mais justificar suas escolhas com base no passado. Você simplesmente escolhe. Isso traz silêncio. E o silêncio traz paz.
Há também um ponto muito importante: aceitar que alguns vínculos nunca serão exatamente como você gostaria. Não por falta de amor, mas por limite de consciência. E isso não precisa mais ser uma ferida aberta. Aceitar não é desistir. É parar de esperar. Quando você solta a expectativa de que o outro seja diferente, algo em você descansa. E esse descanso não é indiferença. É libertação emocional. A espiritualidade valoriza profundamente esse estado. Porque ele permite que o espírito direcione energia para o presente, para a vida que está sendo construída agora, e não apenas para a que ficou para trás. Talvez você perceba, com o tempo, que a gratidão começa a surgir de forma inesperada. Não gratidão pelo sofrimento, mas pela consciência que nasceu a partir dele. Pela força que você desenvolveu. Pela sensibilidade que despertou. Nada disso invalida a dor. Mas transforma o resultado. Você não precisa amar sua história para respeitá-la. Não precisa elogiá-la para aceitá-la. Precisa apenas não lutar contra ela eternamente. Quando a luta termina, a energia retorna. E então, algo simples acontece: você começa a viver mais. Com menos peso. Com mais verdade. Com mais espaço interno para o que realmente importa. Esse é o ponto em que a família deixa de ser ferida e passa a ser aprendizado integrado. Não bonito. Não perfeito. Mas completo o suficiente para não sangrar mais. É a partir daqui que o encerramento faz sentido. Porque agora, a alma está preparada para seguir. Agora, permita que este encerramento aconteça com a calma que a alma merece. Não como um ponto final rígido, mas como um repouso consciente depois de uma longa travessia interior. Ao longo dessa caminhada, algo foi sendo reorganizado dentro de você. Talvez de forma clara. Talvez de forma silenciosa. Mas real. A espiritualidade não trabalha com pressa, e tampouco com espetáculos. Ela trabalha com verdade emocional. E a verdade quase sempre chega em silêncio. Você não precisa sair daqui sentindo que resolveu tudo. Não precisa sentir alívio completo. Não precisa sentir nada específico. O simples fato de ter permanecido presente já é suficiente. A família em que você nasceu continuará existindo na sua história. Algumas lembranças continuarão surgindo. Algumas emoções ainda aparecerão de vez em quando. Isso não significa retrocesso. Significa humanidade. A cura espiritual não apaga o passado, ela muda a relação com ele. Em algum momento, talvez você perceba que já não reage da mesma forma. Que certas palavras já não atingem com a mesma força. Que certas lembranças já não apertam o peito como antes. Essa mudança é sutil. Quase imperceptível no dia a dia. Mas profunda. A espiritualidade chama isso de amadurecimento da consciência. Você não se torna alguém que esqueceu. Você se torna alguém que integrou. Integrar é aceitar que o que foi vivido faz parte do caminho, mas não precisa comandar o presente. É reconhecer que houve dor, mas também houve aprendizado. Que houve limites, mas também houve crescimento. E que, apesar de tudo, você seguiu. Seguir é um ato espiritual. Você não precisa carregar ressentimentos para provar que sofreu. Não precisa carregar culpas para provar que amou. Não precisa carregar mágoas para validar sua história. O que valida sua história é o fato de você estar aqui, consciente, refletindo, buscando viver melhor do que viveu antes. Isso já é transformação. Talvez você ainda conviva com pessoas da sua família que não mudaram. Talvez algumas relações continuem difíceis. A espiritualidade não promete que tudo se tornará harmonioso do lado de fora. Ela promete que, por dentro, você pode encontrar mais equilíbrio. E esse equilíbrio muda tudo. Quando o interior se organiza, o exterior perde poder. As palavras dos outros já não definem tanto. As expectativas alheias já não pesam da mesma forma. E você começa a viver com mais fidelidade a si mesmo. Isso não é egoísmo. É respeito espiritual. Você aprende que pode amar sem se anular.
que pode ajudar sem se perder, que pode se afastar sem odiar, que pode permanecer sem se machucar. Esses aprendizados não vêm de livros. Vêm da vida vivida. E a sua vida, com todas as dificuldades, te trouxe até aqui. Em algum ponto da jornada, você pode perceber que já não sente necessidade de explicar sua família para justificar quem você é. Você se apresenta pelo que construiu, pelo que escolhe agora, pelo modo como trata a si mesmo e aos outros. Isso é libertação. A espiritualidade não te pede que seja melhor do que ninguém. Ela te convida apenas a ser mais verdadeiro. Ser verdadeiro consigo é reconhecer quando algo dói. É aceitar quando ainda não está pronto. É permitir-se descansar quando está cansado. Você não precisa ser forte o tempo todo. A força verdadeira também sabe parar. Se, ao longo dessa reflexão, algo em você se aquietou, respeite isso. Não tente preencher o silêncio com novas respostas. Algumas transformações acontecem justamente quando a mente para de buscar e o coração começa a assimilar. A família foi o primeiro cenário da sua experiência humana. Um cenário imperfeito, cheio de desafios, contradições e aprendizados difíceis. Mas não foi o único. E não será o último. A vida segue oferecendo novos espaços, novas relações, novas oportunidades de amar e de se expressar de forma mais consciente. Você não está preso ao começo da sua história. Você está no meio dela. E o meio é o lugar da escolha. Que você escolha, a partir de agora, viver com mais presença. Com mais gentileza consigo. Com menos cobrança desnecessária. Que você honre o que viveu sem se aprisionar ao que doeu. Que respeite seus limites sem fechar o coração. Que siga em frente sem carregar pesos que já cumpriram sua função. A espiritualidade caminha com quem escolhe crescer sem violência interna. Com quem aceita que o processo é gradual. Com quem entende que cada passo consciente já é um avanço real. Nada precisa ser perfeito. Precisa apenas ser verdadeiro. Agora, deixe que este encerramento seja também um descanso. Um ponto de pausa antes de continuar vivendo. Não leve tudo consigo. Leve apenas o que fez sentido. O que trouxe clareza. O que ofereceu um pouco mais de paz. O restante pode ficar. A vida continua. E você continua junto. Se esta mensagem te trouxe algum alívio, se em algum momento você se sentiu compreendido, acolhido ou menos sozinho, considere se inscrever no canal. Não como obrigação, mas como uma forma de manter esse espaço de reflexão e consolo disponível para você, sempre que o coração pedir silêncio e orientação. E se, enquanto ouvia, o rosto de alguém veio à sua mente, se alguém que está passando por um momento difícil, alguém que carrega dores familiares semelhantes, compartilhar esta mensagem pode ser um ato de cuidado. Às vezes, não sabemos o que dizer, mas podemos oferecer um caminho para que o outro encontre palavras que confortem. Não é sobre números. É sobre alcance do bem. Que essa mensagem chegue a quem precisa, no tempo certo, do jeito certo. Paz e luz. Paz no coração. Luz no caminho.